Cachorro Caramelo rosna bravamente para a idosa na igreja. E quando a confrontam, ela confessa tudo. Durante uma missa de domingo, a calma de uma pequena cidade é interrompida por um evento inesperado. Um cachorro caramelo, querido por todos, começa a rosnar ferozmente para uma mulher recém-chegada à igreja. O comportamento do cão, antes dócil e tranquilo, deixa todos na cidade perplexos, mas é apenas o primeiro fio de um novelo de segredos que vem à tona. Nos próximos 6 meses, o cachorro se torna mais do que um simples animal, se ele é o guia silencioso de uma história cheia de mistério e emoção, levando sua dona, uma professora aposentada, a confrontar traumas antigos e segredos enterrados. Enquanto a cidade inteira se vê afetada pelos acontecimentos que seguem, um mistério se desenrola sobre o passado da protagonista e o que realmente aconteceu entre ela e a mulher misteriosa da igreja. Antes de seguir com essa história cheia de reviravoltas, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e, claro, inscrever-se no canal para acompanhar cada capítulo dessa trama emocionante. À medida que o cachorro caramelo conduz todos ao longo dos meses, cada rosnado, cada atitude, revela mais sobre os laços entre os personagens e a verdade que todos tentam esconder. Mas até onde a cidade está disposta a ir para manter as aparências, e qual o preço do perdão e da reconciliação? Era uma manhã tranquila de domingo na pequena cidade de São Benedito, onde os sinos da igreja ecoavam suavemente pela praça, anunciando o início da missa. O clima ameno da primavera tornava o ambiente ainda mais sereno, com as árvores balançando suavemente ao vento e o cheiro de incenso preenchendo o ar, enquanto os fiéis se acomodavam nas cadeiras de madeira, em silêncio, aguardando o início das orações. No centro da praça, ao lado da igreja, Caramelo estava deitado como sempre, pacientemente esperando os fiéis saírem. Era um cachorro de rua que, apesar de não ter um dono formal, se sentia parte da comunidade. Com seu pelo dourado e seu olhar atento, Caramelo era amado por todos. Ele acompanhava os moradores até suas casas, caminhava pelas ruas com confiança e sabia exatamente onde cada pessoa morava. Era um verdadeiro guia da cidade, sem que ninguém realmente soubesse por que ou como ele tinha aquele comportamento tão especial. Naquele domingo, no entanto, algo estava prestes a mudar. Dentro da igreja, uma mulher desconhecida entrou discretamente, sua presença quase despercebida entre os bancos repletos de fiéis. Ela se sentou sozinha, um pouco afastada do restante da congregação. Seus olhos, escondidos sob o véu discreto, pareciam firmes e calculistas, mas havia algo em seu rosto que não se alinhava com a paz habitual daquele lugar. Caramelo, que normalmente permanecia calmo e tranquilo, levantou a cabeça, os pelos de sua nuca se arrepiando. Seus olhos se fixaram nela, e seu corpo ficou tenso. Ele rosnou. Não um rosnado qualquer, mas um rosnado profundo, feroz, que ecoou pelas paredes da igreja. O som cortou o ar, interrompendo o silêncio sagrado do momento. Todos se viraram, surpresos, tentando identificar a origem do som. Mas o olhar fixo de Caramelo estava apenas nela. A mulher, alheia ao que estava acontecendo, continuava imóvel em seu banco, sem sequer olhar para o cão. Mas o rosnado persistia. Alguns dos presentes começaram a cochichar, e a tensão no ar era palpável. O padre, o jovem padre Manuel, observou com inquietação o comportamento de Caramelo. Ele sabia que algo não estava certo, mas não podia entender o que estava acontecendo. Era como se o cachorro estivesse sentindo algo que ninguém mais podia perceber. Quando a missa terminou, o cachorro permaneceu no mesmo local, olhando fixamente para a mulher, que agora tentava sair pela porta lateral da igreja. Mas antes que ela pudesse se levantar, o jardineiro da igreja, seu Jorge, se aproximou de Caramelo e tentou acalmá-lo. "O que foi, meu amigo?" ele perguntou, acariciando a cabeça do cachorro. Mas Caramelo, em vez de se acalmar, rosnou ainda mais forte. Seus olhos estavam fixos na mulher, como se estivesse exigindo que ela fizesse algo. A mulher hesitou por um momento, parecendo nervosa, mas então levantou-se abruptamente e saiu da igreja, sem olhar para trás. Os olhares de todos os presentes se voltaram para ela, mas ninguém ousou se aproximar. O comportamento do cão havia deixado todos inquietos, e, ao que parecia, havia algo muito mais profundo por trás daquela reação. Naquela noite, a cidade estava em silêncio, mas algo no ar parecia ter mudado.
As conversas começaram a girar em torno do que aconteceu na missa. Alguns achavam que era apenas uma coincidência, outros acreditavam que o cachorro tinha um poder inexplicável de perceber algo que os humanos não conseguiam ver. Caramelo, como sempre, estava em sua posição habitual, deitado aos pés da igreja, mas algo parecia diferente nele. Ele parecia mais atento, como se estivesse esperando algo. No dia seguinte, a mulher misteriosa foi vista na praça novamente, mas dessa vez ela parecia nervosa, tentando se esconder entre as sombras. Ela não passou pela igreja, mas Caramelo, que sempre a observava de longe, começou a segui-la de perto, sempre a uma distância segura. O cachorro, como se fosse um farol, estava guiando todos ao redor, mas ninguém sabia para onde ele estava os levando. Enquanto isso, na casa da professora aposentada, Dona Célia, o dia amanhecia tranquilo. Ela costumava acordar cedo, preparar seu café e sair para o jardim, onde ela cuidava das flores com carinho. Mas aquele domingo parecia diferente. Ao olhar pela janela, ela viu Caramelo, mais uma vez, sentado em frente à sua casa, olhando para a rua como se estivesse esperando por algo. Era como se o cachorro sentisse que algo estava prestes a acontecer. Dona Célia sempre teve um carinho especial por Caramelo. Ele a acompanhava frequentemente em suas caminhadas matinais, e muitas vezes, ela o encontrava deitado no jardim, como se fosse seu cão de estimação. Mas hoje, ela sentiu uma inquietação no ar. Algo estava prestes a acontecer, e o comportamento de Caramelo estava começando a revelar mais do que parecia. De repente, o telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu neto, Lucas. Vovó, eu vi o cachorro ontem na igreja. Ele fez um barulho muito estranho para uma mulher. A senhora viu? Dona Célia, sem saber exatamente o que responder, suspirou e disse: eu ouvi falar, meu filho. E algo me diz que Caramelo está nos mostrando algo importante. Talvez seja a hora de entender o que ele sabe. Dona Célia sabia que, com Caramelo, não havia coincidências. O cachorro sempre soubera mais do que todos imaginavam. E talvez fosse hora de desvendar os segredos que estavam sendo revelados, um latido de cada vez. Nos dias que se seguiram ao rosnado de Caramelo na igreja, a cidade de São Benedito ainda estava em choque. A pequena comunidade, sempre pacata e unida, não conseguia entender o que havia acontecido naquela missa. Caramelo, o cão de rua que todos conheciam e amavam, havia mostrado um comportamento tão estranho que ninguém conseguia ignorá-lo. Mesmo aqueles mais céticos não podiam deixar de se perguntar por que ele agiu assim. Dona Célia, que morava na pequena casa de esquina próxima à igreja, não conseguia tirar o pensamento de sua mente. O rosnado de Caramelo, embora incomum, parecia ser mais do que uma simples reação de um animal. Ela sabia que o cachorro era diferente. Ele tinha uma sensibilidade única, algo que ninguém mais parecia perceber. E, por mais que tentasse se concentrar em suas tarefas diárias, uma sensação de inquietação começava a crescer dentro dela. Caramelo, como sempre, estava à porta de sua casa naquela manhã, observando a rua com uma expressão intensa. O cachorro estava mais atento do que nunca, seus olhos fixos no horizonte. Dona Célia, que já estava acostumada com sua presença silenciosa, não podia deixar de se perguntar o que ele sabia que ela ainda não havia descoberto. O comportamento do cachorro estava começando a lhe dar uma sensação de urgência, como se houvesse algo que ela precisasse desvendar. Foi quando o telefone tocou novamente. Era Lucas, seu neto. Vovó, você não vai acreditar. Eu conversei com alguns dos amigos da igreja. Eles estão dizendo que a mulher de ontem e aquela que o cachorro rosnou, e parece que ela tem um segredo muito grande. E eu ouvi dizer que ela estava tentando esconder algo sobre o passado dela, algo que ninguém sabia. Dona Célia franziu a testa. Ela não gostava de fofocas, mas havia algo no tom de Lucas que a fez sentir que havia mais do que apenas rumores. Você tem certeza disso, Lucas? Perguntou ela, com uma pitada de preocupação na voz. Sim, vovó. Eles disseram que a mulher estava em toda a cidade, mas ninguém sabia muito sobre ela. Ela estava sempre se escondendo nas sombras, como se estivesse fugindo de algo. Caramelo,
que até então estava quieto, levantou-se e começou a andar até a porta, como se estivesse respondendo à inquietação da voz de Lucas. Dona Célia observou o cão por um momento e sentiu que, assim como ele, ela precisava investigar mais. Algo estava muito errado, e ela sabia que não poderia esperar mais para descobrir o que era. No dia seguinte, ela resolveu ir até a igreja. Não era um dia de missa, mas ela queria conversar com Padre Manuel, o jovem sacerdote que recentemente havia assumido a paróquia de São Benedito. Ele parecia ser um homem honesto e com boas intenções, mas também sabia que a igreja era cheia de histórias não contadas. Caramelo a seguiu até a porta da igreja, mas, ao contrário do que costumava fazer, ele não entrou. Ele simplesmente ficou na entrada, observando, com os olhos fixos em algo dentro do templo. Dona Célia entrou na igreja, sentindo uma sensação estranha no ar. O ambiente estava vazio, mas o cheiro do incenso ainda pairava no ar, misturado com o silêncio profundo da construção. Ela caminhou até o altar e encontrou o padre, que estava organizando alguns livros. Padre Manuel, disse ela, tentando manter a calma, preciso conversar com o senhor sobre algo que aconteceu na missa de domingo. O padre levantou os olhos e sorriu. Claro, Dona Célia. O que aconteceu não está saindo da minha cabeça também. Aquele cachorro. Caramelo, não é? Ele pausou por um momento, pensativo. Ele realmente tem uma energia única, como se soubesse de algo que nós não entendemos. Dona Célia respirou fundo. Eu sei. E sinto que o comportamento dele não foi aleatório. Eu acho que ele está tentando nos avisar sobre algo, mas eu não sei o que é. O padre, que parecia mais aberto às possibilidades do que ela imaginava, acenou com a cabeça. Eu também sinto isso. Não é a primeira vez que algo estranho acontece aqui na igreja, mas eu nunca vi nada assim. Quero investigar mais. Dona Célia sentiu um alívio por não estar sozinha em suas suspeitas. Padre, a mulher que o cachorro rosnou. Eu sinto que ela está ligada a algo aqui na cidade. Algo que foi enterrado, mas que está vindo à tona agora. O padre a olhou com uma expressão séria. Eu também pensei nisso. Ela não é uma pessoa comum. Algo sobre ela e algo não se encaixa. Mas antes que eles pudessem continuar a conversa, Caramelo entrou na igreja. Ele caminhou até o altar, onde Dona Célia e o padre estavam, e se deitou aos pés do altar, como se estivesse aguardando uma resposta. O padre olhou para o cachorro, que o observava com uma intensidade imperturbável. Eu acho que Caramelo sabe mais do que nós, disse o padre, finalmente, quebrando o silêncio. Ele está nos guiando. Mas para onde ele está nos levando, só o tempo dirá. Dona Célia observou o cão, seu olhar cheio de sabedoria silenciosa. Ela sabia que, de alguma forma, Caramelo estava revelando algo que todos haviam ignorado por tanto tempo. E ela estava determinada a descobrir o que era. Enquanto a cidade de São Benedito seguia sua rotina, algo maior estava prestes a acontecer. Caramelo havia dado o primeiro passo em uma jornada que ninguém poderia prever, mas todos estavam prestes a ser impactados por suas ações. Dona Célia, com a ajuda de Padre Manuel, estava disposta a seguir os passos do cachorro e desvendar os segredos que estavam sendo guardados na cidade. Mas nem todos estavam prontos para encarar a verdade. A cidade de São Benedito, que antes parecia tão tranquila, agora estava tomada por um clima de mistério. Desde o incidente na missa, todos estavam falando sobre o rosnado de Caramelo e o comportamento estranho da mulher que ele havia atacado. Mas, ao contrário do que se esperava, ninguém parecia ter respostas concretas, e o cão, com sua sensibilidade única, continuava a guiar a cidade com seus latidos e atitudes enigmáticas. Dona Célia, embora já com mais de 60 anos, nunca imaginou que seu dia a dia seria interrompido por algo tão grandioso, algo que envolvesse não apenas o passado dela, mas também a vida de uma cidade inteira. Ela já havia começado a perceber que as pistas estavam por toda parte, mas ninguém sabia o que fazer com elas. Como Caramelo, que se recusava a entrar em certos lugares, indicava com seu comportamento que havia algo muito maior em jogo. Na manhã seguinte, a professora aposentada acordou cedo, como era de seu costume.
Ela olhou pela janela e viu Caramelo deitado no jardim da igreja, como se estivesse esperando por ela. Havia algo mais urgente no ar, algo que a fazia sentir uma pressão crescente. Caramelo parecia ter pressa. Ele olhava constantemente para a porta da igreja, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. Ela sabia que a única maneira de entender o comportamento do cachorro era enfrentar o passado. Algo a estava chamando, algo que estava enterrado nas profundezas de suas memórias. E ela não podia mais ignorar isso. Naquela manhã, decidiu ir ao único lugar onde sabia que poderia encontrar respostas, da antiga biblioteca de São Benedito, um lugar que ela evitava há anos. A biblioteca, que ficava no centro da cidade, estava repleta de documentos antigos, registros de famílias e fotos que ninguém mais se interessava por. Mas Dona Célia sabia que ali estava parte de sua história, e também da mulher misteriosa. Antes de sair, Caramelo se levantou e a seguiu. Ele nunca a deixava sozinha quando ela tomava decisões importantes, como se sentisse que estava protegido por ele, e ela, por sua vez, sabia que não poderia dar as costas ao cachorro que sempre estivera ao seu lado. Chegando à biblioteca, Dona Célia foi recebida por seu João, o bibliotecário, um homem calado que conhecia as histórias da cidade melhor do que ninguém. Ele sorriu ao vê-la e disse: Dona Célia, há muito tempo não a vejo por aqui. O que a traz à velha biblioteca? Ela respirou fundo. Eu preciso encontrar algo. Algo do passado, algo que me ajude a entender o que está acontecendo. Bem, o que procura, senhora? Perguntou seu João, com curiosidade. Registros antigos. Algo sobre a família da mulher que estava na igreja ontem. Eu sinto que ela tem ligação com uma história que eu não posso mais ignorar. Seu João olhou para Dona Célia, hesitou por um momento e então disse: Eu tenho uns registros antigos lá atrás, mas esteja preparada. Não são histórias fáceis de ouvir. Ela assentiu. Estou pronta. Caramelo, sempre vigilante, ficou à porta da biblioteca, como se soubesse que não poderia entrar. Ele já havia passado por muitos lugares, mas havia algo sobre aquele espaço que o deixava desconfortável. Ele olhou para Dona Célia, como se esperasse que ela encontrasse aquilo que ele sabia que estava ali. Dona Célia se dirigiu aos fundos da biblioteca, onde as estantes antigas estavam cobertas de poeira. Seu João a seguiu até um armário de madeira, que estava trancado. Ele retirou a chave e, com o render da fechadura, abriu a porta. Dentro, havia várias caixas de arquivos, cada uma delas guardando pedaços da história da cidade. Ele entregou a Dona Célia uma caixa em particular. Ela a abriu cuidadosamente, e dentro encontrou documentos e fotografias antigas. Entre as fotos, ela reconheceu uma mulher de cabelos escuros, com um olhar desconfiado, e ao seu lado, uma criança. Dona Célia ficou paralisada. Era ela. E ao lado dela, a mulher da igreja. A fotografia foi tirada há décadas, mas Dona Célia reconheceu os rostos imediatamente. Ela não conseguia entender como aquilo poderia ser possível. A mulher misteriosa da igreja, que havia chamado sua atenção dias antes, estava ali, em uma foto que datava de muitos anos atrás. Seu João percebeu a reação de Dona Célia e se aproximou. Você a conhece? Dona Célia balançou a cabeça lentamente. Sim, eu a conheço. Mas não sei como, isso é impossível. Eu pensei que ela estivesse morta. Ele se aproximou mais, com um olhar sério. Você a conhece bem. E, mais importante, ela sabe de você. Quando ela veio para esta cidade, muitos anos atrás, ela fez algo que nunca foi esquecido. Algo que pode ter a ver com o que está acontecendo agora. Dona Célia ficou em silêncio, absorvendo as palavras de seu João. Ela sentia que algo muito grande estava prestes a ser revelado, algo que estava enterrado nas profundezas da cidade e de sua própria vida. Ela pegou mais alguns documentos, entre eles, encontrou uma carta, amarelada pelo tempo. Era uma carta que ela não tinha visto antes, e as palavras nela escritas a paralisaram. Se você ainda me odeia, eu entendo. Mas há algo que precisamos resolver. Algo que ninguém mais pode saber. Eu fiz um erro, e agora ele voltou para nos assombrar.
Dona Célia sentiu um frio na espinha. A carta estava endereçada a ela. E a mulher misteriosa, agora, estava de volta para cobrar o que havia sido deixado para trás. Dona Célia não conseguiu dormir naquela noite. A carta que encontrou na biblioteca, com palavras de uma mulher do passado que ela havia tentado esquecer, estava gravada em sua mente. Ela sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior, algo que a desafiaria a confrontar antigas verdades enterradas. A sensação de urgência que Caramelo demonstrava não era apenas por acaso. O cachorro, com sua inteligência silenciosa, estava, de alguma forma, guiando-a até aquilo que ela mais temia enfrentar. O vento da manhã seguinte parecia cortar as ruas de São Benedito, trazendo com ele um presságio. Dona Célia olhou pela janela de sua casa e viu Caramelo na esquina da rua, como se estivesse esperando por algo. Ele não estava apenas ali por acaso. O comportamento do cachorro se tornará um elo entre ela e a cidade, e agora ele a conduzia para um destino incerto. Antes de sair, ela pegou a carta com as palavras inquietantes e a guardou na bolsa. O sol ainda estava baixo, criando sombras longas nas ruas desertas. Caramelo a seguiu, com a mesma paciência silenciosa de sempre. Ele sabia que ela precisava descobrir mais, e, com sua presença, ele a conduzia pela cidade. Quando chegaram à praça central, Dona Célia avistou algo que a fez parar. À frente, no velho armazém abandonado, havia uma movimentação inusitada. A porta estava entreaberta, e pela fresta, ela podia ver figuras em seu interior. Não eram muitas, mas a luz fraca que escapava pelas fendas dava à cena um tom suspeito. A cidade, sempre tranquila, agora parecia cheia de segredos. Caramelo, como se sentisse a tensão no ar, se aproximou da entrada do armazém e começou a latir. Não era um latido agressivo, mas determinado, como se estivesse avisando a Dona Célia sobre a presença de algo importante. Ela hesitou por um momento, mas logo decidiu entrar. Caramelo a seguiu sem hesitar. O interior do armazém estava em um estado de abandono, com um cheiro de mofo misturado ao de madeira envelhecida. Estantes quebradas e caixas empilhadas formavam um labirinto improvisado de objetos esquecidos. Mas o que chamou sua atenção foi o som de vozes baixas, vindas de uma sala ao fundo. Dona Célia se aproximou com cautela, guiada pelo latido de Caramelo, que a conduzia com a mesma firmeza com que sempre o fizera. Quando ela chegou à sala, espiou pela fresta da porta. Dentro, viu a mulher misteriosa conversando com um homem de rosto familiar, mas que ela não conseguia identificar de imediato. O homem tinha uma postura tensa e falava de maneira apressada. A mulher parecia incomodada, mas, ao contrário de antes, estava mais relaxada. Eu disse para você ficar longe disso. Você não entende o que está em jogo. O homem disse com voz baixa, mas firme. Eu entendo muito bem, mas não posso simplesmente ignorar o que aconteceu. Ela está de volta. O segredo não pode mais ser guardado. E se ele souber a verdade, será tarde demais. Dona Célia sentiu o sangue esfriar. Eles estavam falando sobre ela. A mulher de sua vida, a mulher que ela havia tentado esquecer. Mas o segredo. O que poderia ser tão grave? Quem era essa figura de ele? A tensão no ar crescia. Caramelo rosnou baixo, mas suficiente para que a mulher misteriosa virasse abruptamente. Seus olhos, que antes estavam inexpressivos, agora brilhavam com um misto de surpresa e medo. Ela havia notado a presença de Dona Célia. Dona Célia se afastou, recuando para um canto, mas antes de poder escapar completamente, a mulher apareceu à porta, seus passos rápidos e decisivos. Ela olhou para Caramelo e, ao ver o cachorro, pareceu hesitar por um segundo. Você sempre esteve presente. Eu deveria ter me lembrado de você. Ela disse, com um sorriso amargo. Dona Célia respirou fundo. O que está acontecendo? O que você fez? A mulher se aproximou lentamente. Você não entende, Célia. Eu nunca quis que fosse assim. Nunca quis que você soubesse a verdade. Mas, depois do que aconteceu, não podemos mais esconder. O homem,
que tinha ficado em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou, sua voz grave, do que ela quer dizer é que a verdade está mais próxima do que você imagina. Se você realmente quiser entender, precisa ir até o final. Dona Célia sentiu uma sensação de impotência, mas sabia que já não havia mais volta. O que quer que fosse revelado agora mudaria tudo. Ela olhou para Caramelo, que a observava com calma, como se soubesse que a jornada dela estava prestes a dar um novo rumo. A mulher misteriosa então falou com um tom mais suave. Eu soube, muitos anos atrás, que sua vida e a minha estavam ligadas de uma maneira que não poderia ser desfeita. As nossas histórias se entrelaçaram, e você se afastou de mim. Eu tentei consertar, mas sempre que me aproximava, você me rejeitava. O que aconteceu, Célia, foi que... E ela parou, olhando para o homem ao seu lado, como se pedisse permissão para continuar. O homem apenas assentiu. Eu fui responsável pela separação de nossa amizade. Não por querer, mas por medo de perder algo que, eu acreditava, era mais importante. Agora, tudo o que ficou escondido por tanto tempo está voltando, e você precisa saber da verdade. O coração de Dona Célia batia forte. Caramelo, sentindo a tensão, avançou para a frente da mulher, como se o animal estivesse protegendo Dona Célia. Ele parecia saber mais do que todos ali, e, sem dúvida, ele a guiava para algo que ela precisaria entender. Então, é isso? Você quer que eu acredite em você agora? Dona Célia perguntou, com uma mistura de raiva e dor. Sim, disse a mulher, finalmente se aproximando. Você precisa entender que a verdade não é o que você imagina. Ela é mais dolorosa do que você pensa. E, talvez, mais libertadora também. Caramelo latiu uma última vez, mais forte, como se fosse um aviso. Ele estava mostrando o caminho. Agora, Dona Célia precisava seguir. O velho armazém parecia mais vazio agora, como se a presença das pessoas e o mistério que ali se desenrolava tivessem tirado sua vida. A tensão entre Dona Célia e a mulher misteriosa pairava no ar, e o cachorro Caramelo, sempre silencioso, parecia entender que o momento de revelação estava finalmente próximo. O que era aquele segredo que os dois sabiam, mas que Dona Célia ainda não conseguia alcançar? Após o breve encontro com a mulher, Dona Célia sentiu uma necessidade urgente de entender tudo. Ela tinha tantas perguntas, mas a única certeza que tinha era que o passado havia retornado para assombrá-la. A dor de lembranças antigas a engoliu enquanto ela caminhava pela rua com Caramelo ao seu lado. Ela sabia que a chave para todas as respostas estava escondida dentro dela mesma. Caramelo a guiava como sempre, com seus passos tranquilos e sua presença firme. Não havia nada mais que ele precisasse fazer além de estar ali, como sempre estivera, como se fosse a única coisa em que ela pudesse confiar. Dona Célia não sabia se confiava na mulher misteriosa, mas algo na maneira como ela falou a fez acreditar que havia algo mais, algo que precisava ser enfrentado. Você deve saber que aquilo que você teme, Célia, é o que você deve enfrentar, o homem que acompanhava a mulher dissera. As palavras ecoaram em sua mente. Ela precisava de respostas, mas não sabia onde procurar. Caramelo, no entanto, parecia saber onde levá-la. À medida que o dia avançava, Dona Célia se preparava para enfrentar aquilo que a cidade tentava esconder. Sabia que seu caminho e o da mulher misteriosa estavam entrelaçados de maneira que ela não poderia evitar. A cidade que ela tanto amava, o lugar que ela escolhera para se afastar dos erros do passado, estava prestes a se tornar o palco de um confronto que ela não podia mais adiar. Quando chegou à igreja, ela viu o padre jovem caminhando pela praça, conversando com alguns dos fiéis. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça, mas a tristeza em seu olhar dizia tudo. Ele também sentia que algo estava errado. Dona Célia se aproximou dele. Padre, preciso conversar com você, disse, com a voz firme, mas tensa. O padre a olhou, compreendendo o peso de suas palavras. O que aconteceu, Dona Célia? Eu sei que você está envolvida com algo e algo que não compreendemos completamente. Caramelo, especialmente, tem sido um sinal para todos nós. Ela hesitou. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado, observando com seus olhos calmos e atentos.
Eu não sei mais o que pensar, padre. A mulher da igreja. Ela é mais do que aparenta ser. Ela está escondendo algo, e eu preciso saber o que é. Sinto que estamos todos sendo envolvidos em algo muito maior do que simples coincidências. O padre olhou para o cachorro e então para Dona Célia. Eu também senti isso. Caramelo tem mostrado o caminho, mas nós, humanos, estamos cegos para o que ele vê. A verdade está escondida, mas quando a descoberta acontecer, pode ser tarde demais para muitos. Ela sabia que o padre tinha razão. Caramelo, sem palavras, era o único a ver tudo claramente. Sua intuição e comportamento indicavam que ele sabia mais do que qualquer ser humano poderia compreender. Ele havia sentido algo naquela mulher, e a reação que teve na missa não era por acaso. Caramelo rosnou suavemente, interrompendo o silêncio. O padre se virou para o cachorro, com uma expressão pensativa. Você tem razão, meu amigo, disse ele, baixando a cabeça. Vamos precisar de mais do que fé para entender tudo isso. Nesse momento, o neto de Dona Célia, Pedro, se aproximou correndo. Ele estava animado, mas também preocupado. Vovó, eu preciso falar com você. Eu descobri algo importante. Dona Célia se abaixou para olhar o neto, cujos olhos brilhavam com excitação. O que foi, Pedro? Ele entregou a ela um pedaço de papel amassado, que ele havia encontrado na escola. Olha, vovó. Eu encontrei um antigo recorte de jornal. É sobre você e aquela mulher misteriosa. Ela pegou o papel e começou a ler, o coração acelerado. O artigo datava de décadas atrás e falava de uma disputa entre duas mulheres pela liderança de um importante projeto beneficente que envolvia a igreja local. O projeto, que parecia ter sido idealizado por Dona Célia e outras pessoas da comunidade, havia sido sabotado de forma misteriosa. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. O nome da mulher misteriosa apareceu no artigo, e sua ligação com o projeto ficou clara. Ela havia se infiltrado na organização e, de alguma forma, havia desviado os recursos. O choque foi imediato. Dona Célia sentiu uma dor profunda no peito. A mulher misteriosa não era uma estranha. Ela a conhecia muito bem. E, mais do que isso, ela havia traído sua confiança e destruído algo muito importante para a cidade e para ela mesma. Eu não sabia disso, Pedro, disse Dona Célia, a voz trêmula. Eu nunca soube que ela estava envolvida nisso. Ela destruiu tudo, e mais por que voltou agora? Caramelo rosnou mais uma vez, olhando diretamente para a rua. Dona Célia sabia que o cachorro estava indicando o caminho, como sempre. Ele sabia que a mulher misteriosa ainda estava em algum lugar por perto, aguardando o momento certo para revelar a verdade completa. Dona Célia levantou-se, olhando para Pedro, e depois para o padre. Agora, vamos dar um fim nisso. Precisamos resolver de uma vez por todas. O cachorro, mais uma vez, parecia concordar, avançando em direção à rua. Ele estava pronto para a última parte da jornada. Dona Célia, Pedro e o padre caminharam juntos pelas ruas silenciosas da cidade. Caramelo estava à frente, como sempre, guiando-os com passos firmes e confiantes. O cachorro parecia ter um papel mais profundo do que ela podia entender, mas sentia que estava prestes a descobrir a verdade que tanto procurava. Ela havia passado anos tentando esconder o que aconteceu no passado, mas, agora, os segredos estavam começando a se revelar, um por um, com a ajuda de Caramelo. Ela segurava firme o pedaço de jornal que Pedro havia encontrado. As palavras naquele artigo estavam queimando em sua mente: disputa pelo controle do projeto beneficente, sabotagem, traição. Como ela não soubera disso antes? Como permitiu que sua confiança fosse quebrada dessa forma? O neto, Pedro, estava ao lado dela, ainda processando tudo o que havia descoberto. Vovó, eu sei que você não me contou tudo sobre aquela mulher. E eu sei que você está guardando algo. Posso ajudar? Quero entender por que isso tudo está acontecendo.
Dona Célia olhou para o neto, seus olhos cheios de tristeza. Eu não queria que você soubesse, Pedro. Não queria que você soubesse do quanto essa cidade e esse projeto significavam para mim, ou do quanto ela, aquela mulher, me magoou. Mas, agora, você está certo. Você pode me ajudar. Eles chegaram à igreja, onde o padre se despediu, dizendo que precisava verificar algo na sacristia. Dona Célia sentiu que esse era o momento. A cidade estava mudando diante dos seus olhos. Era impossível esconder os segredos por mais tempo. Eu vou dar uma olhada na sacristia. Acho que precisamos descobrir mais sobre o que está acontecendo por lá, disse o padre. Se essa mulher misteriosa está envolvida, há algo ali que vai nos explicar o motivo de todo esse comportamento. Dona Célia concordou. Eu também sinto que a sacristia guarda mais segredos do que imaginamos. Vamos ver o que encontramos. Caramelo, como se entendesse o plano deles, entrou na igreja sem hesitar. A igreja, com seus altos pilares e corredores vazios, sempre teve uma sensação de reverência, mas agora parecia imersa em mistério. O cheiro de incenso se misturava com o ar fresco da noite. O silêncio, normalmente reconfortante, agora se sentia carregado de tensão. Quando chegaram à sacristia, Caramelo parou na porta, olhando fixamente para dentro. Ele não entrou, apenas observava, esperando que alguém tomasse a iniciativa. Dona Célia sabia que o cachorro sempre soubera mais do que parecia. A presença dele era um farol de orientação em momentos de incerteza. O padre entrou primeiro, puxando uma chave antiga do bolso. Ele a girou na fechadura e a porta se abriu com um rangido. Lá dentro, a luz suave das velas iluminava paredes repletas de estantes com livros antigos e itens sagrados. Porém, algo chamou a atenção de Dona Célia. O que parecia ser uma parede normal tinha uma rachadura estranha. Algo estava fora do lugar. Padre, veja isso, disse Dona Célia, apontando para a parede. O padre se aproximou e, com um gesto cuidadoso, tocou a rachadura. À medida que pressionava, uma parte da parede começou a se mover, revelando uma pequena abertura. Dentro dela, havia um compartimento escondido. Isso não deveria estar aqui, murmurou o padre, com a expressão de quem finalmente estava diante de algo que sempre soubera estar escondido. Dona Célia sentiu o coração bater mais rápido. O que é isso, padre? O que estamos prestes a descobrir? O padre puxou com força a tampa do compartimento e, ao fazer isso, uma série de papéis amarelados caíram na mesa. Ele começou a folhear rapidamente os documentos, que estavam em perfeito estado apesar do tempo. Entre as folhas, havia uma carta manuscrita, datada de muitos anos atrás, com o nome da mulher misteriosa em letras garrafais, Adelaide. O sobrenome que ela tinha tentado apagar da memória de todos. Adelaide, e isso é impossível, sussurrou Dona Célia, a voz trêmula. O padre leu em voz alta o conteúdo da carta. Célia, você precisa entender que o que estou fazendo é para o bem da cidade. Não posso deixar que você leve o controle. Sei o que está em jogo, e, por mais que doa, estou fazendo isso por todos nós. Você precisa se afastar do projeto. Eu farei o que for necessário para que o projeto beneficente siga em frente, mesmo que isso signifique destruir nossa amizade. As palavras pesavam no ar, e Dona Célia sentiu como se a terra sob seus pés estivesse prestes a se abrir. A mulher que ela considerava uma rival, a mulher que a tinha traído, estava envolvida em algo muito maior do que ela imaginava. Não era só sobre um projeto beneficente. Era sobre poder, controle e, pior ainda, sobre uma amizade destruída por ambição. Eu nunca soube disso, Dona Célia disse, a voz baixa, sem acreditar no que acabará de ler. O padre a olhou com seriedade. Agora você sabe. E há mais, Célia. Olhe. Ele virou outra página. Havia mais cartas, mais registros de transações financeiras e até mesmo planos detalhados para desviar fundos do projeto beneficente. Todos os indícios apontavam para Adelaide como a responsável pela sabotagem. Mas, por que? Dona Célia murmurou. Por que ela fez isso? O que ela queria ganhar com isso? O padre deu um suspiro profundo.
Eu temo que ainda não saibamos tudo, Célia. Mas o mais importante agora é que você entenda que a verdade está sendo desenterrada. E você tem o direito de enfrentar o que aconteceu, por mais doloroso que seja. Caramelo, que estava observando a cena em silêncio, deu um passo à frente e se sentou ao lado de Dona Célia, como se tivesse certeza de que ela precisava de apoio. Ele era o elo entre ela e o que estava por vir. Com seu comportamento calmo e atento, Caramelo sabia que a verdadeira reconciliação só viria quando Dona Célia fosse capaz de encarar o passado de frente. Agora, Célia, disse o padre com uma voz suave, você está pronta para fazer o que precisa ser feito. A cidade precisa de você. E, mais importante, você precisa de você mesma. Dona Célia assentiu lentamente. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando. E, com a ajuda de Caramelo, ela finalmente poderia enfrentar o que tinha sido deixado no passado, para que pudesse seguir em frente. A cidade estava se preparando para o grande evento da Festa da Padroeira, uma celebração tradicional que unia todos os moradores em uma alegria contagiante. As ruas estavam decoradas com bandeirinhas coloridas, e as igrejas estavam preparadas para acolher os fiéis em uma missa solene. Mas, para Dona Célia, o clima festivo parecia distante, como se um manto de nevoeiro a separasse do resto do mundo. Seus pensamentos estavam fixos em Adelaide, na carta que havia lido, e nas revelações aterradoras que agora pairavam sobre sua vida. Ela caminhou pelas ruas de sua cidade natal, com Caramelo ao seu lado, tentando processar tudo o que descobrira. O cachorro, como sempre, estava atento, farejando o ar e observando os detalhes ao redor com sua visão aguçada. Dona Célia não sabia como enfrentaria Adelaide, mas sentia que o momento de confronto estava chegando. Caramelo parecia sentir isso também, como se fosse o instinto dele levar ambos a esse ponto decisivo. Pedro, seu neto, estava animado com os preparativos para o festival, mas Dona Célia sabia que precisava conversar com ele antes que fosse tarde demais. Ela o chamou para um canto tranquilo, afastado das festas e da agitação das preparações. Pedro, eu preciso que você me ajude a entender o que aconteceu. Eu descobri algo no passado, algo que eu jamais imaginei que fosse possível, disse Dona Célia, olhando nos olhos do neto, com uma expressão de dor que ele nunca tinha visto antes. Eu sei que está sendo difícil, vovó, Pedro respondeu, com um olhar sério. Mas você precisa ser forte. Todos na cidade precisam saber da verdade, e se você está pronta, então eu também estarei ao seu lado. Ele a abraçou com ternura, e Dona Célia sentiu a força e o apoio dele. Ao mesmo tempo, ela percebeu que estava finalmente pronta para confrontar Adelaide e trazer à tona tudo o que tinha sido escondido. O festival começou com grande alarde. As pessoas dançavam ao som das músicas tradicionais, as crianças corriam pelas ruas cheias de luzes, e os vendedores ambulantes vendiam suas iguarias. Mas Dona Célia não conseguia se concentrar na diversão. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria a história de todos na cidade. Ao longe, ela viu a figura de Adelaide, discreta, mas impossível de ignorar. Ela estava no centro de um círculo de admiradores, sempre com um sorriso suave, mas um olhar distante. Ao vê-la, o coração de Dona Célia acelerou. Ela sabia que Adelaide ainda estava em posição de influência. Ela era uma mulher carismática, sempre soubera como manipular os outros a seu favor. Mas agora, sua fachada estava prestes a ruir. Caramelo se aproximou de Dona Célia, como se soubesse que o momento da verdade estava próximo. Ele se aproximou dela, como se a tranquilizasse com sua presença constante, e Dona Célia se sentiu mais forte. Vovó, eu vou estar com você, disse Pedro, pegando sua mão com confiança. Sei que você vai fazer o que é certo. Dona Célia olhou para ele, e então para Caramelo, seu fiel amigo que sempre esteve ao seu lado. Ela respirou fundo, sentindo a presença de todos que a apoiavam, e tomou uma decisão. Era hora de confrontar Adelaide e trazer à tona a verdade, não apenas para si mesma, mas para todos na cidade. Ela caminhou em direção à mulher misteriosa, com Caramelo logo atrás, sem hesitar. Cada passo parecia ecoar com a certeza de que, finalmente, ela estava pronta para enfrentar seus fantasmas. Adelaide a viu se aproximar e,
por um momento, houve um brilho de reconhecimento em seus olhos. Mas logo foi substituído por um sorriso enigmático, como se tudo o que ela temesse estivesse prestes a acontecer. Dona Célia parou na frente de Adelaide, com Caramelo ao seu lado. O cachorro estava atento, olhando diretamente para ela com um olhar penetrante, como se tivesse visto tudo o que ela tentava esconder. Adelaide, Dona Célia disse, sua voz firme, mas com uma dor latente. Eu sei o que você fez. E a cidade precisa saber da verdade. Adelaide riu levemente, tentando manter a postura. Você acha que isso vai mudar alguma coisa, Célia? A cidade me respeita. Eu tenho o poder aqui. Mas não tem mais segredo, Adelaide, respondeu Dona Célia, sem vacilar. Eu sei de tudo o que aconteceu. Eu sei do projeto, da sabotagem, e de como você destruiu a confiança de tantas pessoas, inclusive a minha. O sorriso de Adelaide desapareceu, e por um momento, Dona Célia viu a mulher perder sua compostura. Ela sabia que a mulher havia tentado controlar tudo, mas agora estava claramente desconfortável. Você não entende, Célia, Adelaide disse, tentando se recompor. Fiz o que fiz porque eu precisava. As coisas não eram como pareciam, e eu só queria o melhor para todos nós. Mas as mentiras que você contou destruíram tudo, respondeu Dona Célia, com um olhar firme. Você não pode esconder isso mais. Eu sei o que você fez, e agora todos vão saber. Nesse momento, as pessoas começaram a se aproximar, ouvindo as palavras de Dona Célia. Pedro estava ao lado dela, e Caramelo ficou ali, imóvel, como se fosse o protetor da verdade. As palavras de Dona Célia começaram a se espalhar pela multidão, e logo todos estavam em choque com o que acabará de ser revelado. Adelaide tentou se afastar, mas Caramelo bloqueou o caminho, seu olhar penetrante fixo nela. Era como se o cachorro tivesse o poder de revelar a verdade que ela tanto tentava esconder. Você não pode escapar, Adelaide, Dona Célia disse com uma firmeza que nunca tinha demonstrado antes. Você vai ter que enfrentar as consequências do que fez. Com a verdade finalmente revelada, a cidade ficou em silêncio. As mentiras haviam sido expostas, e a confiança que havia sido quebrada estava, aos poucos, sendo reconstruída. Dona Célia sentiu uma paz que nunca imaginara sentir, sabendo que, por fim, havia libertado a cidade de um peso que a oprimia há anos. Após o confronto no festival, a cidade parecia ter mergulhado em um silêncio denso, uma pausa momentânea após a tempestade de revelações. A verdade sobre Adelaide, as trapaças e o seu envolvimento em sabotagens haviam sido expostas ao público. Como era de se esperar, as consequências começaram a se desenrolar rapidamente, e a cidade que antes via Adelaide com reverência começou a questionar tudo o que ela havia feito. Dona Célia, com o apoio de Pedro e do fiel Caramelo, se viu diante de uma nova realidade. Não era mais apenas sobre a justiça em relação a Adelaide, era sobre reconstruir as pontes quebradas, reparar os danos causados pelas mentiras, e finalmente, restaurar o que parecia perdido para sempre. Durante os dias que se seguiram, a cidade se dividiu. Alguns ainda viam Adelaide com um certo respeito, incapazes de deixar de lado a fachada que ela sempre soubera construir. Outros, porém, já tinham os olhos abertos para a verdade e começaram a afastar-se dela, sentindo-se traídos, assim como Dona Célia. Na igreja, o clima estava tenso. O padre, que inicialmente se sentia desconfortável com as atitudes de Adelaide, começou a questionar seu próprio papel na liderança da comunidade. Ele sabia que a verdade sobre o projeto beneficente, a manipulação de recursos e as mentiras de Adelaide tinham raízes profundas em sua própria paróquia. Caramelo, como sempre, parecia saber de tudo antes mesmo que os outros pudessem entender. Ele estava presente nas reuniões, observando de perto os olhares, os gestos, as palavras não ditas. Para muitos, ele era apenas um cachorro, mas para Dona Célia, ele era o elo que faltava para a cura, para a compreensão do que estava acontecendo e para a transformação da cidade. Dona Célia havia decidido que não podia mais viver à sombra do passado. Ela sabia que a cidade precisava de sua força e sabedoria, e agora, mais do que nunca, ela estava disposta a liderar esse processo de restauração.
A mulher que um dia tinha sido vista como alguém simples, sem grande importância, agora se tornava o símbolo de resistência e de recomeço. No entanto, não seria uma tarefa fácil. Alguns membros da comunidade estavam tentando minimizar o escândalo, preferindo ignorar as verdades desconfortáveis e preservar as aparências. As senhoras do Rosário, que haviam se mostrado tão protetoras da imagem da igreja, agora enfrentavam um dilema interno. Elas sabiam que Adelaide tinha sido uma peça-chave na manutenção da estabilidade da igreja, mas também compreendiam que o que ela fizera não poderia ser ignorado. Dona Célia reuniu um pequeno grupo de pessoas confiáveis para começar a organizar uma nova estrutura para o projeto beneficente. Ela queria garantir que o trabalho que fora prejudicado pela corrupção de Adelaide fosse restaurado e que as crianças, os mais necessitados, continuassem a ser beneficiados. Ela sabia que era hora de reconstruir a confiança na comunidade, mas também sabia que isso levaria tempo. Enquanto isso, Caramelo estava sempre ali. Às vezes, ele se recusava a entrar em certos lugares, como se estivesse sinalizando que aqueles ambientes ainda estavam contaminados pela mentira. Outras vezes, ele se posicionava ao lado de Dona Célia, como uma espécie de guardião silencioso, um símbolo de que a verdade ainda tinha o poder de curar e restaurar. No dia seguinte, Dona Célia foi chamada para uma reunião com o prefeito da cidade. A situação estava ficando cada vez mais delicada, e a cidade precisava de uma liderança clara. Ela sabia que, apesar da dor que sentia, o momento de agir era agora. As pessoas precisavam de uma direção, e ela estava disposta a ser essa direção. Caramelo, como de costume, a acompanhou até a prefeitura. Ele estava mais atento do que nunca, e Dona Célia sentiu que algo estava prestes a acontecer. Ela sabia que a cidade estava dividida, mas também sentia que poderia haver uma chance de renovação. Ela poderia ser a força que unisse os corações partidos, se tivesse coragem suficiente. Quando entrou no gabinete do prefeito, o clima era pesado. O prefeito estava visivelmente desconfortável, assim como os outros membros da administração. Eles sabiam que algo precisava ser feito, mas o que? Como restaurar a confiança que foi quebrada de maneira tão cruel? Dona Célia, começou o prefeito, sabemos que a situação está difícil, e queremos sua ajuda. A cidade precisa de uma mudança, e acreditamos que você pode ser a liderança que nos trará a estabilidade novamente. Dona Célia olhou para Caramelo, que estava sentado ao seu lado, como se ele fosse parte de sua própria alma. Ela sabia que a verdadeira mudança não viria de palavras vazias ou promessas vazias. Seria necessário enfrentar os fantasmas do passado, pedir perdão e reconstruir os laços que haviam sido quebrados. Eu estou disposta a ajudar, mas as coisas não podem continuar como estão, ela respondeu, sua voz firme, mas cheia de compaixão. A cidade precisa de uma renovação real, e essa renovação começa com a verdade. O projeto beneficente será restabelecido, mas precisamos garantir que as pessoas responsáveis pela corrupção sejam responsabilizadas. Não podemos seguir em frente sem justiça. O prefeito assentiu, claramente concordando com ela. A cidade não podia mais se esconder atrás de sua fachada de respeito e moralidade. A verdadeira mudança só aconteceria se as pessoas, como Dona Célia, tivessem coragem de enfrentar as consequências das mentiras que haviam sido contadas. Durante as semanas seguintes, Dona Célia, com a ajuda de Pedro e Caramelo, começou a reunir as pessoas mais confiáveis da cidade para ajudar na reorganização do projeto beneficente. Elas reformaram as estruturas da igreja e estabeleceram novas diretrizes para garantir que o projeto beneficente fosse transparente e acessível a todos. Caramelo, como sempre, estava ao lado dela, quieto, mas presente. Sua presença foi a chave para o reencontro de Dona Célia com o seu próprio poder interior. Ela soubera que, mais do que qualquer título ou reconhecimento, o que ela precisava para liderar era a verdade e a coragem de enfrentar o passado. Na noite do grande evento, onde as reformas do projeto seriam anunciadas para toda a cidade, Dona Célia estava pronta. O medo ainda estava ali, mas ela agora sabia como enfrentá-lo. Caramelo, ao seu lado, parecia simbolizar tudo o que ela sempre fora e que, por tanto tempo, havia escondido, uma mulher forte, justa e verdadeira. Quando Dona Célia subiu ao palco, a cidade a recebeu com aplausos.
Caramelo, ao seu lado, foi aplaudido também, como um herói silencioso que, sem palavras, havia guiado todos até esse momento de renovação. A cidade estava finalmente começando a se curar, e, ao lado de seu fiel amigo, Dona Célia sabia que a verdadeira mudança havia começado. A cidade estava aos poucos se transformando. As cicatrizes deixadas pela corrupção de Adelaide e pela manipulação de poder estavam começando a cicatrizar. A confiança perdida estava sendo restaurada, mas o caminho para a verdadeira cura era longo, e Dona Célia sabia disso. Ela e Pedro, junto com Caramelo, estavam trabalhando incansavelmente para organizar os eventos de arrecadação para o projeto beneficente, agora totalmente reestruturado e transparente. A cidade, que um dia fora dividida e marcada pela mentira, agora se unia lentamente em torno de um propósito comum, da verdadeira renovação. Nos dias que se seguiram, Dona Célia sentiu a pressão de ser a líder que a cidade precisava. Embora a verdade já tivesse sido revelada, muitas pessoas ainda estavam relutantes em aceitar as mudanças. Havia aqueles que se apegavam ao passado e à imagem que tinham de Adelaide, e outros que, mesmo com a revelação, estavam com medo do que viria a seguir. No entanto, Dona Célia estava resoluta. Sabia que a transformação não aconteceria da noite para o dia, mas que o primeiro passo já tinha sido dado. Caramelo, fiel como sempre, estava ao seu lado, como uma âncora em meio à turbulência. O cachorro parecia compreender, de algum modo, a importância do momento. Cada vez que ele se sentava ao lado dela, quieto e atento, Dona Célia sentia que não estava sozinha. Ele não falava, mas sua presença dizia tudo. O cachorro era prova viva de que, mesmo nas situações mais difíceis, havia sempre uma maneira de encontrar a verdade. O grande evento de arrecadação estava se aproximando, e Dona Célia sabia que seria um teste crucial para sua liderança e para a credibilidade da comunidade. A cidade precisava ver que as promessas feitas estavam sendo cumpridas. Aqueles que estavam céticos precisavam ver o impacto positivo que as mudanças poderiam trazer. Caramelo parecia sentir a tensão no ar. Sempre que ele estava presente, as pessoas pareciam relaxar, como se ele fosse um símbolo de estabilidade e de boas intenções. No entanto, não eram apenas os habitantes da cidade que estavam de olho em Dona Célia. Adelaide, apesar de sua tentativa de fugir do passado e da cidade, ainda estava lá, nas sombras, tentando manter uma última reserva de controle. Ela não havia desaparecido completamente, e Dona Célia sabia que, apesar de tudo o que havia acontecido, a mulher ainda tinha aliados. Mas, ao contrário do que acontecia antes, agora as cartas estavam viradas. A cidade estava de olho, e não permitiria mais que a manipulação se repetisse. Na véspera do evento, Dona Célia teve um encontro inesperado com o padre jovem. Ele havia se aproximado dela várias vezes nas últimas semanas, procurando orientação e apoio. Estava claro para ele que a paróquia precisava de mudanças profundas, e que ele, por mais que quisesse renovar a igreja, não poderia fazer isso sozinho. Ele sentia que Dona Célia era a pessoa certa para liderar essa transformação. Célia, começou o padre, com um olhar sério, sei que as coisas não foram fáceis, mas não podemos deixar que o medo nos paralise. A cidade precisa de uma nova direção, e você é a pessoa que pode nos dar essa direção. Caramelo, ao seu lado, é o símbolo de tudo o que está acontecendo, a força do simples, a verdade que vem do coração. As pessoas confiam em você, e eu confio em você também. Dona Célia olhou para o padre, sentindo o peso de suas palavras. Ele estava certo. Embora as pessoas estivessem começando a se abrir para a renovação, havia um longo caminho pela frente. Ela ainda precisaria provar, com ações concretas, que a confiança podia ser restaurada. Eu vou fazer o que for preciso, padre, respondeu Dona Célia, com uma firmeza renovada. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Todos precisam se unir para reconstruir o que foi quebrado. E, mais importante, precisamos lembrar que a verdade é o alicerce de tudo. A verdade é o que trará a cura. E eu sei que, com Caramelo ao meu lado, nós podemos levar isso adiante. Caramelo, que estava sentado ao lado de Dona Célia, olhou para o padre com seus olhos tranquilos, como se fosse ele quem estivesse orientando os passos de todos.
Era como se o cachorro soubesse que a verdadeira mudança só poderia ocorrer quando todos estivessem dispostos a ouvir e aprender, a enfrentar a dor e seguir em frente. A cidade estava se preparando para o evento de arrecadação. As ruas estavam iluminadas com lanternas coloridas, e a praça central foi decorada com flores e bandeirinhas. A música estava no ar, e as pessoas estavam começando a se reunir. Mas, para Dona Célia, o evento significava muito mais do que uma simples festa. Era o momento de mostrar a todos que a verdade não só havia sido revelada, mas que ela havia trazido consigo a possibilidade de um futuro melhor. Quando o evento finalmente começou, a praça estava lotada. As pessoas, que antes estavam divididas, agora se viam unidas por uma causa maior. O projeto beneficente, agora totalmente transparente, foi apresentado a todos, e Dona Célia, com Caramelo ao seu lado, discursou sobre a importância da verdade e da renovação. Ela falou com paixão sobre o que poderia ser alcançado se todos trabalhassem juntos, e como, ao enfrentar o passado, eles poderiam construir um futuro melhor para todos. Caramelo estava calmo, mas todos notaram sua presença silenciosa ao lado de Dona Célia. Ele parecia ser o elo entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança. E, enquanto Dona Célia falava, ela sentia que algo mágico acontecia e a cidade estava se transformando diante de seus olhos. As pessoas estavam deixando para trás suas desconfianças, e um novo espírito de colaboração estava nascendo. À medida que o evento chegava ao fim, e as primeiras doações eram feitas para o projeto, Dona Célia olhou para Caramelo, sorrindo com uma alegria que há muito tempo não sentia. O cachorro parecia feliz, satisfeito com o que haviam alcançado juntos. Ele não precisava de palavras para expressar sua compreensão, ele estava ali, sempre presente, sempre fiel. A cidade estava finalmente começando a se curar, e Dona Célia sabia que a jornada estava apenas começando. Mas agora, mais do que nunca, ela acreditava que, com a verdade como guia e Caramelo como companheiro, ela poderia enfrentar qualquer desafio que viesse a surgir. O som suave do sino da igreja ressoava na manhã fria de outono, sinalizando o início de mais uma missa dominical. Mas, naquela manhã, havia algo de diferente no ar. Algo que fazia todos sentirem, de algum modo, que estavam prestes a viver o fechamento de um ciclo e o início de outro. Caramelo, como sempre, estava ali, sentado pacientemente na escada da igreja, observando com seus olhos serenos, como se fosse o guardião de todas as verdades e memórias daquela comunidade. Ele sabia, como sempre soubera, que a verdade tinha o poder de curar e restaurar, e que a cidade estava finalmente começando a encontrar sua paz. Dona Célia, com olhar firme e coração aquecido, caminhava pela praça em direção à igreja. A cidade parecia revigorada, as pessoas mais sorridentes, as conversas mais amenas. Todos estavam se acostumando à ideia de que a mentira tinha sido vencida e, agora, era a hora de se concentrar no que realmente importava, a união, a justiça e a reconstrução. E ela sabia que, por trás de toda essa transformação, havia uma presença silenciosa, mas fundamental, Caramelo. Ela parou por um momento na porta da igreja, observando a cena diante dela. O povo estava reunido, mas algo mais chamava a sua atenção. No altar, perto de onde sempre se sentara com o cachorro, estava uma cadeira vazia. Aquela cadeira era simbólica para ela, era onde ela se sentava com Caramelo, seu amigo fiel, para dividir as dores e as alegrias da vida. E, agora, ele estava ao lado dela, em um papel mais importante do que qualquer outro ser humano naquela igreja. A vida de Dona Célia havia mudado completamente. Ela não era mais a mulher tímida que se escondia atrás das sombras de seu passado. Ela havia se transformado em uma líder, alguém que agora poderia olhar para os outros com confiança, sabendo que o que ela fazia era certo. E Caramelo, o cachorro de rua que ela havia adotado por acaso, tornará-se a chave dessa transformação. Ele não só trouxe à tona os segredos da cidade, mas também ajudou a trazer à tona a força que Dona Célia tinha dentro de si mesma, uma força que ela nunca soubera que possuía. O padre jovem, que antes estava inseguro sobre o futuro da igreja, agora via com clareza. Ele havia se afastado das sombras de sua própria dúvida e se aproximado da verdade, com a ajuda de Dona Célia e Caramelo. Ele estava ali, ao lado dela,
para conduzir aquela última missa de uma maneira diferente, para celebrar não só a renovação da cidade, mas a renovação da própria fé. Para ele, Caramelo era o sinal de que a fé não se encontrava apenas nas palavras, mas nos gestos, no amor incondicional e na verdade que se revela, por mais dolorosa que seja. A missa começou de forma simples, mas as palavras do padre ecoaram mais profundamente do que nunca. Ele falou sobre a redenção, sobre como a comunidade tinha se unido para enfrentar as adversidades. Falou sobre a coragem de Dona Célia, que com a ajuda de Caramelo, tinha mostrado à cidade que a verdadeira força está na honestidade e no desejo de fazer o bem, mesmo quando isso é difícil. A igreja estava cheia de pessoas que, embora ainda guardassem algumas cicatrizes do passado, sabiam que o perdão e a renovação eram possíveis. Caramelo, enquanto todos estavam imersos nas palavras do padre, sentou-se ao lado de Dona Célia, como sempre. O cão parecia ser o elo entre os homens e as mulheres que estavam ali, a ligação silenciosa entre o passado e o futuro. Ele não latia, não chamava atenção, apenas estava lá, presente, como um símbolo da verdade que havia guiado todos até aquele ponto. A missa seguiu seu curso, mas a presença de Caramelo, agora uma figura quase mítica para todos, foi sentida em cada palavra. Ele não era apenas um cachorro, ele era o ponto de inflexão na história de todos, o testemunho vivo de que a lealdade, a sinceridade e o amor puro podiam mudar a vida das pessoas. Ao final da cerimônia, o padre fez um anúncio importante. Ele havia decidido fazer uma mudança significativa na paróquia, uma parte das doações coletadas durante aquele evento seria direcionada ao projeto beneficente, que agora estava sendo gerido de forma justa e transparente, graças ao trabalho de Dona Célia e sua equipe. A cidade, finalmente, reconheceu o valor daquilo que havia sido feito. Não era apenas uma questão de restaurar o que foi perdido, mas de construir algo melhor, mais sólido, mais justo. A comunidade agora estava pronta para seguir em frente, com Caramelo ao lado de Dona Célia, que se tornará uma verdadeira líder, admirada e respeitada por todos. A mulher que antes escondia seu coração por trás de uma fachada de humildade agora mostrava ao mundo sua força e determinação. E Caramelo, sempre ao seu lado, se tornou o símbolo dessa jornada, não só como o cão que havia desmascarado segredos, mas como o amigo que havia ajudado todos a se reconectar com sua própria humanidade. Quando a missa terminou, as pessoas começaram a sair da igreja, suas conversas leves e sorridentes, a sensação de paz pairando no ar. Dona Célia caminhou até a saída, com Caramelo ao seu lado. Eles pararam por um momento, olhando para a praça que, agora, estava cheia de vida, cheia de esperança. A cidade estava finalmente curada, e ela sabia que a verdadeira transformação tinha acontecido não apenas nas ruas, mas nos corações das pessoas. Ela abaixou a cabeça e acariciou Caramelo, sorrindo com os olhos marejados. O cachorro, como sempre, estava tranquilo, sabendo que seu trabalho estava feito, que a missão dele na cidade tinha sido cumprida. A amizade deles, simples e pura, havia sido a chave para a cura de todos. Naquele momento, Dona Célia sentiu uma paz profunda. Ela sabia que, no fim das contas, era o amor e a verdade que tinham vencido. O sorriso de Caramelo refletia tudo o que ela sentia e a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor incondicional podia transformar tudo ao seu redor. E, enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade renovada, Dona Célia e Caramelo se afastaram lentamente, prontos para seguir para o próximo capítulo de suas vidas, juntos, como sempre estiveram. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o feroz, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.